Vamos receber a palavra do Senhor, palavra que Deus tem para abençoar a tua vida, a minha vida, para iluminar o nosso coração nessa manhã. Deus tem uma palavra muito especial para você e eu quero convidar você para aprender comigo sobre o girassol, né? Aprender algumas lições com o girassol. Esse é o tema da ministração desta manhã, aprendendo com o girassol. E o nosso objetivo aqui é tirar algumas lições essa flor, né? essa planta tão importante aí, tão bonita, tão admirável, criação de Deus. Uma das coisas que Jesus ele utilizava para ensinar as pessoas era a natureza, né? Ou a vida, o cotidiano das pessoas. Quando a gente vai estudar os evangelhos, nós vamos ver Jesus pregando, anunciando o evangelho de modo muito simples, para que as pessoas pudessem entender, pudessem compreender. As pessoas que estavam ao entorno de Jesus, tinha gente de todo jeito, né? Tinha gente de todo tipo de cultura, de todo tipo de formação, tinha gente com todo tipo de realidade. Jesus, ele ensinava de uma forma que todos podiam aprender. E Jesus, ele utilizava os lírios do campo, as aves do céu. Jesus, ele utilizava a agricultura, né, que era o jeito deles plantarem, deles colherem, que era a vida deles. Jesus utilizava a pesca, né, utilizando a pesca como exemplo, a semeadura, enfim. Jesus, ele falava das coisas da vida e ele aproveitava a criação de Deus para, através da criação de Deus, trazer algum ensinamento, alguma orientação para o povo, tá? E é isso que eu quero fazer nessa manhã com você, é isso que eu quero fazer nessa manhã com a tua família, com a tua casa, ensinar alguns princípios a partir de algo que Deus criou, tão bonito, tão belo e que nos inspira tanto, tá bom? Vamos aprender sobre o girassol. Eu quero começar falando com você um texto lá de João, capítulo 8, verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você sabe que quando Deus criou todas as coisas, está lá em Gênesis capítulo 1 registrado. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Porque, seja para qualquer coisa que a gente vá fazer, primeiro a gente precisa de luz, né? Primeiro a gente precisa iluminar o caminho para a gente poder fazer. A luz, ela é extremamente importante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no sol, o sol é extremamente importante para a nossa existência, né? Muito mais do que nós imaginamos. O sol também, ele é muito importante para a nossa saúde, né? Aí eu estava vendo agora esses tempos aí, que nós estamos lidando com a pandemia. Eu lembro de um médico que apareceu, alguns médicos apareceram, né? Mas eu lembro de um muito especial que ele apareceu para orientar as pessoas, para que as pessoas tomassem um pouco de sol, né? Naquele primeiro momento em que as pessoas ficaram dentro de casa, muita gente ficava dentro de casa, não saía para fora de jeito nenhum. E ele disse que para que você consiga ter resistência, para que você consiga ter uma boa formação, você precisa de sol também. O sol, ele é importante, ele também produz vitaminas e ele também cuida da tua vida para que você tenha saúde, né? Uma criança, eu lembro dos meus filhos, quando eles eram menorzinhos, a gente ia colocar eles hoje não precisa colocar, né? Porque eles correm para o sol, mas a gente precisava levá-los e colocá-los ao sol por um período de tempo para que o corpo deles pudessem ser alimentados com a luz solar. Então, o sol é extremamente importante na nossa vida, né? E tem uma planta, uma flor chamada girassol, e o girassol, ele tem esse nome porque ele é completamente atraído pela luz, pelo sol, e ele acompanha o ritmo, ele segue a luz do sol, ele vai acompanhando o sol durante o dia. Por isso que se chama girassol. Ele é extremamente dependente do sol, assim como toda planta, mas ele fica o tempo todo se direcionando para o sol. E da mesma maneira que o girassol, ele procura o sol,
e ele depende do sol para a sua vida, nós todos também devemos procurar a luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus quem disse isso aqui: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós devemos olhar para a luz, buscar esta luz, estar orientando a nossa vida a partir dessa luz, que é o Senhor Jesus Cristo, assim como o girassol. Algumas lições que a gente aprende com o girassol que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A primeira lição que o girassol nos mostra, olhando para essa planta, né, para essa flor, a primeira lição que o girassol traz para a nossa vida é essa daqui, ó. Nós devemos dar bons frutos. Não sei se você sabe, mas um dos principais motivos pelos quais o girassol é reconhecido e ele é cultivado em vários lugares do mundo, e você vai ver plantações, fazendas de girassol, é por causa da qualidade daquilo que é produzido pelo girassol. O girassol, ele produz produz óleo, um dos melhores óleos, um dos óleos mais saudáveis para a nossa vida. Ele produz algumas coisas, mas o mais conhecido é o óleo de girassol. E o óleo de girassol é um dos melhores produtos, um dos melhores tipos de óleo que são produzidos, que fazem bem para a nossa vida e que fazem bem para a nossa saúde. Então, aprendendo como girassol, nós devemos viver uma vida que dê bons frutos. Devemos pensar que tipo de fruto nós estamos produzindo. O que é o fruto da nossa vida? É o resultado da nossa vida. É o resultado das nossas escolhas, é o resultado do nosso caminho. É aquilo que nós deixamos nos nossos relacionamentos. É aquilo que nós deixamos na vida dos nossos filhos. É aquilo que nós deixamos dentro da nossa casa. Em cada lugar que a gente vai, a gente convive com as pessoas, a gente lida ali com aquilo que a gente está fazendo e a gente deixa ali o nosso resultado, né? A gente deixa ali os nossos frutos. Nós produzimos o resultado da nossa presença ali, né? Então, a pergunta é: qual que é o resultado da tua presença na tua casa, no meio da tua família? Qual que é o resultado da tua presença no teu ambiente de trabalho? Qual que é o resultado da tua presença nesse mundo? Então, é pensar que tipo de fruto eu estou produzindo, que tipo de fruto eu estou oferecendo ao mundo. O mundo ele vai se tornar melhor porque eu estou aqui, ou ele vai se tornar pior? A minha família ela vai se tornar melhor porque eu estou aqui, ou ela vai se tornar pior? As pessoas que passam pela minha vida, elas têm a oportunidade de, convivendo comigo, se tornarem pessoas melhores ou pessoas mais amargas, mais azedas, mais antipáticas, mais arrogantes, porque aprenderam comigo. Que tipo de fruto eu estou produzindo? Que tipo de consequência a minha vida está gerando aonde eu estou? E essa é uma questão importante para a gente pensar, para a gente refletir, quando nós olhamos para a nossa vida, né? Aí nós vamos ver que tipo de importância, que tipo de significado nós temos. Porque o significado de cada árvore é de acordo com aquilo que ela produz, né? De acordo com aquilo que ela produz. Tá? Por isso que tem um verso da palavra de Deus que fala a respeito do fruto, né? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito, a ação do Espírito em nós, uma vez que você se alimente com a presença do Espírito Santo, uma vez que você esteja trazendo a presença do Espírito Santo que está em você para dentro da tua vida, para o agir, para o mover da tua vida, o Espírito Santo de Deus ele vai produzir isso em você. Isso é o fruto do Espírito. O que a presença de Deus gera na minha vida e na tua vida? Porque o Espírito Santo de Deus ele é produtivo. O que o Espírito Santo de Deus produz na tua vida? Ele produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele produz muito mais coisas, mas ele produz essas coisas.
Eu e você, cheios do Espírito Santo, nós vamos produzir isto também. E vamos produzir muito mais. Nós vamos deixar vida por onde nós passamos. Nós vamos deixar esperança por onde nós passamos. Nós vamos trazer sempre uma manifestação de perdão. Nós vamos trazer sempre ânimo, regozijo, paz ao coração de todas as pessoas. Eu convido você nessa manhã para aprender com o girassol. O girassol, quando ele é plantado porque ele tem um valor extraordinário. E ele tem um valor extraordinário pelo fruto que ele produz, pelo resultado que ele produz. Porque através das suas sementes é produzido o óleo. E o óleo de girassol é um dos produtos mais importantes para a vida das pessoas, para nos ajudar, para abençoar a nossa vida. Aquilo que o girassol produz serve para abençoar e para tornar a vida das pessoas melhores. Aquilo que você produz, para que tem servido? Que você seja como um girassol e que os teus frutos, que o resultado da sua vida, seja sempre para melhorar a vida de todos aqueles que passam pela tua vida, pelo teu caminho. Segunda lição que a gente aprende com o girassol é essa daqui. Devemos nos adaptar às diversas mudanças da vida. Você sabia que o girassol ele é muito resistente às mudanças climáticas? Então, o girassol ele resiste muito a lugares quentes. Ele não é uma planta assim tão sensível, né? Ele não se abala muito com a temperatura. Se a temperatura ela abaixa drasticamente ou ela aumenta, o girassol ele é bem resistente. E graças à firmeza da sua raiz, ele também vai se adaptando aos tipos de solo. Então, o girassol, ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar às diversas mudanças da vida. Então, o girassol, ele é muito resistente e ele consegue resistir às mudanças, ele consegue se adaptar às mudanças que acontecem na sua vida. Quero dizer para você que está aqui que a nossa vida passa também por esse processo, né, de muitas mudanças, muitas coisas acontecem. Algumas coisas agradáveis, algumas coisas que não são tão agradáveis assim. Alguns momentos muito delicados, alguns momentos muito difíceis, né? Passamos por situações e não são todas as circunstâncias que a gente consegue reverter, que a gente consegue mudar de lugar e continuar naquela mesma qualidade, naquela mesma vida que a gente tinha. Muitas vezes, nós vamos ter que nos adaptar. Agora, uma das coisas que está acontecendo muito nesse período que nós estamos vivendo é adaptação. As pessoas que têm dificuldade de se adaptar estão sendo muito mais prejudicadas, estão tendo muito mais dificuldade para sobreviver e para atravessar esse período. Você sabe que ao longo da tua vida existirão alguns períodos em que você irá precisar se adaptar, né? E naquele momento você precisa se adaptar, porque as coisas ou as condições não são o tempo todo da maneira que nós acostumamos, as condições não são o tempo todo da maneira que nós desejamos. Muitas vezes as coisas acontecem completamente fora do nosso planejamento. E nós vamos precisar adaptar a nossa vida. Talvez você esteja precisando se adaptar em alguma questão. Às vezes o trabalho, né? Às vezes não vai dar para trabalhar com aquilo que eu trabalhava, vou ter que me adaptar por um tempo. Às vezes não vai dar para morar no lugar que eu morava, eu vou ter que me adaptar por um tempo. Às vezes eu não vou conseguir ter agora as condições que eu tinha, né, financeira, enfim, e eu vou precisar me adaptar. Às vezes um relacionamento que foi rompido e eu vou precisar me adaptar a uma nova realidade. Às vezes alguma coisa ou alguém que eu perdi, que eu amava, mas eu vou precisar me adaptar a uma nova realidade. Eu digo para você que uma das capacidades importantes do ser humano, né, o ser humano tem uma capacidade de se adaptar. E é algo que nós devemos desenvolver na nossa vida. Tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, mas assim como o girassol, se você quiser viver uma vida contente, uma vida de contentamento, uma vida abençoada e abençoadora, você precisa desenvolver essa capacidade, como os girassóis têm, a capacidade de se adaptar às mudanças que existem na vida. Porque as mudanças elas vão acontecer, quer queiramos ou não, né? Quer a gente tenha intenção ou não, né? As mudanças elas vão acontecer na nossa vida.
agradáveis e desagradáveis. E nós precisamos, muitas vezes, nos adaptar. Então, devemos aprender. Olha o que a palavra de Deus, ela diz em Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque, o profeta, está falando aqui? Ele está falando justamente sobre essa situação de ter que se adaptar. Ele está falando sobre uma situação extrema em que você precisa se adaptar. E ele termina, né, mesmo falando de todas essas faltas, né, de todas essas ausências de algo ou de alguém na vida, ele diz, ainda assim, eu exultarei ao Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, eu não vou acabar com a minha vida porque uma situação difícil apareceu. Uma capacidade extraordinária que o girassol tem e que eu e você precisamos desenvolver é esta capacidade de nos adaptarmos. Uma terceira lição que a gente aprende com o girassol é essa daqui. Uma terceira lição. Devemos sempre nos orientar pela luz. O fenômeno que faz o girassol ser conhecido como rastreador solar, né? O girassol é conhecido como um rastreador natural solar. É que ele é orientado pelo sol. Ele procura o sol. À medida que o sol vai seguindo o seu curso durante o dia, o girassol ele procura acompanhar. Então, ele procura acompanhar a orientação solar. Ele faz um rastreamento solar. Então, é um rastreador. Ele fica procurando aonde o sol está para ele se posicionar. Essa lição é extraordinária, porque eu e você também precisamos fazer isso na nossa vida. Precisamos orientar a nossa vida a partir da luz. Nós vimos aqui no começo que a nossa luz se chama Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Se você quer ser iluminado, se você não quer andar em trevas, você deve estar debaixo dessa luz. Você deve orientar a tua vida em Cristo Jesus. Orientar a tua vida em Jesus Cristo. Oriente a sua vida em Jesus. O girassol, ele nos ensina essa forma poderosa da gente viver, de estar orientando a nossa vida pela palavra de Deus, orientando a nossa vida por Jesus. Jesus e a palavra de Deus são a mesma coisa. Você sabe que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada, ela está aqui, ó, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de uma única coisa. Ela fala de Jesus, tá? A Bíblia conta muitas histórias, a Bíblia fala do povo de Deus, a Bíblia fala desde a criação até o Apocalipse, né? Até a volta de Cristo para buscar a igreja, a eternidade. A Bíblia é um livro maravilhoso, um livro de inspiração divina. Mas você sabia que desde o primeiro versículo aqui, até o último versículo, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, a palavra de Deus ela tem um único tema. E esse tema se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. É Ele que te orienta, é Ele que muda a tua história e a tua vida para sempre. Esse livro aqui, gente, já passou por tantas coisas na história. Tem tanta história para contar. Mas esse livro, ele está aqui, na minha mão. Porque esse livro, ele fala sobre a solução. E a solução é o nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida que nós vamos sendo iluminados, a gente vai sendo parecido com Jesus, vai ficando parecido com Jesus. Você já parou para pensar como que o girassol é parecido com o sol? Né? O girassol é muito parecido com o sol. De tanto que ele gosta do sol, ele acabou ficando parecido. Né? A flor mais parecida com o sol é o girassol. De tanto que ele admira, de tanto que ele procura, de tanto que ele se orienta pelo sol, ele ficou parecido. Assim também vai acontecer com você. Quanto mais você buscar orientar-se pelo sol, mais parecido com ele você vai ficar. Tá? Então, oriente a sua vida à medida que o sol vai se movendo, mova também a tua vida. Deixe-se orientar por Jesus,
pela palavra de Deus. Olha o Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés e a tua palavra é a luz para os meus caminhos. A quarta lição que nós aprendemos com o girassol, são 5 lições, tá? É que nós devemos amadurecer nos momentos de escuridão. Você sabia que o girassol, ele amadurece durante a noite? As sementes dele, elas amadurecem durante a noite. As células, elas recebem estímulo de movimento durante o dia. E ela vai se movimentando em direção ao sol. E vai adquirindo, vai recebendo, vai captando toda energia durante o dia. Ela vai captando toda energia durante o dia, para que as suas sementes, elas amadureçam, enriqueçam durante a noite. Para que, através dessas sementes, ela possa produzir o seu resultado, o seu fruto, e através dessa semente ela possa gerar outros girassóis. É muito interessante isso. Devemos amadurecer durante os momentos de escuridão. Durante o dia, o girassol ele vai seguindo o sol, ele vai se orientando pela luz. Durante a noite, ele absorveu bastante energia, bastante capacidade, agora ele vai amadurecer. Todos nós temos as nossas noites, né? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Todos nós enfrentamos as nossas noites, enfrentamos os nossos dias difíceis, enfrentamos aquelas situações e aquelas circunstâncias que nos pegam, que nos machucam. Todos nós enfrentamos os invernos da nossa vida. Esses tempos difíceis, sabe? Quando eu falo aqui sobre amadurecer dos momentos de escuridão, é amadurecer naqueles momentos em que parece que você não tem saída, em que parece que as coisas ficaram muito complicadas para você, sabe, naqueles momentos de dor, de sofrimentos, de perda. Esses momentos são os momentos de escuridão, aqueles momentos, sabe, de sequidão de alma, aqueles momentos que a gente está buscando e tal, e parece que as coisas não estão fluindo. Todos nós temos momentos assim. A nossa vida não é uma eterna primavera, nossa vida não é um eterno verão, a nossa vida tem outonos e invernos. Né? E tempo de outono, tempo de inverno, tempo de escuridão, a noite, ela é importante. A noite é importante para nos refazer. A noite é importante para a gente administrar tudo aquilo que durante o dia a gente recebeu. Né? Nosso organismo precisa da noite, assim como a nossa vida precisa da noite para se fortalecer. Nós precisamos enfrentar a noite como o girassol enfrenta. Durante a noite, o que o girassol faz? Durante a noite, ele amadurece, ele se torna maduro, ele se torna preparado para produzir o melhor resultado. A Bíblia diz aqui, ó, Salmo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Os tempos de dificuldade, os tempos de luta, são tempos de amadurecimento, são tempos de crescimento. Se nós fomos orientados durante o dia pela luz, por Jesus Cristo, pela sua palavra, durante as noites da nossa vida, nós amadurecemos. Nós nos tornamos pessoas ainda melhores, ainda mais importantes. Nós nos tornamos pessoas ainda mais necessárias em todo lugar aonde nós estamos. Portanto, durante a noite, durante o dia, os dias da tua vida, seja orientado pelo sol. Durante as noites, amadureça, cresça, se torne cada vez mais indispensável nesse mundo que você vive, tá? Olha o que diz 2 Samuel 22:7. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele me ouviu, a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Na minha angústia, na minha noite escura, eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. E a última lição que eu quero deixar aqui, a gente poderia colocar mais, mas a última lição que eu quero deixar hoje é essa aqui. Nós devemos aprender com o girassol. Devemos deixar um legado para as próximas gerações. Talvez você não saiba, mas o ciclo de um girassol,
ele dura no máximo 1 ano, tá? O ciclo de um girassol, de um pé de girassol, ele dura no máximo 1 ano. Porém, nesse espaço de tempo, ele vai absorvendo tanta luz que, quando ele morre, ele deixa no solo uma quantidade incrível de nutrientes para que os novos girassóis eles possam brotar e eles possam se desenvolver. O girassol, ele não apenas nutre, alimenta e prepara a sua vida para trazer os melhores resultados, mas ele deixa um legado para as próximas gerações. Nós aprendemos com o girassol sobre legado. Ele deixa o lugar onde ele foi plantado, o lugar onde ele esteve, ele deixa aquele lugar preparado para que a próxima geração ela seja ainda melhor do que ele foi. Isto se chama legado, se chama legado. O girassol ele tem essa capacidade de preparar o solo. Ele não apenas absorve o solo, ele não apenas é alimentado pelo solo, ele não apenas utiliza o lugar onde ele está, mas ele transforma aquele lugar num lugar melhor, para que a próxima geração, para que o próximo girassol que vai nascer naquele lugar, ele tenha ainda mais facilidade para se tornar nutritivo, para se tornar abençoado e para se tornar abençoador. Eu também penso que na sua vida deve ser assim. Sabe essa ideia de você deixar o mundo melhor? Você está passando pelo mundo. Deixar o mundo melhor do que o mundo que você pegou. Essa é a nossa responsabilidade. Não é deixar o mundo perfeito, mas deixar o mundo melhor do que nós pegamos. Deixar a nossa família, o lugar onde nós estamos, de repente o lugar por onde você passou, você trabalhou, certo? Qual é o rastro que nós vamos deixando por todo lugar que a gente caminha, por todo lugar que a gente passa? É muito importante a gente pensar nisso, no nosso legado. O que as pessoas lembram a nosso respeito? Quando a gente pensa, por exemplo, sobre a vida de algumas pessoas, nós vamos ficar admirados com o resultado delas. Tem pessoas que viveram há milênios atrás e até hoje, aquilo que eles produziram deixam para nós um legado positivo, que abençoa a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Até hoje. Né? Por exemplo, Abraão, vamos pegar Moisés, vamos pegar aqui Davi, vamos pegar uma série de personagens, pessoas que passaram pela vida, Madre Teresa de Calcutá, né? Reverendo Martin Luther King. São pessoas que deixaram um legado. Né? O Einstein, né? Pessoas que deixaram um legado. Tem uma série, né? Beethoven, em todos os sentidos. Eu estou aqui tentando falar sobre vários tipos de circunstâncias. Pessoas que deixaram um legado, que transformaram o mundo num lugar melhor. E que até hoje nós temos o resultado daquilo que eles produziram. Até hoje nós somos abençoados. Esse é o sentido que Deus quer trazer para a tua vida. Uma vida que seja maior do que os teus dias sobre a face da terra. Deixar um legado positivo. Teve gente também que deixou um legado negativo. Que a gente passa por circunstâncias desagradáveis, por circunstâncias tristes até hoje, por conta de algumas coisas que alguém fez. Às vezes fez há 20 anos, há 50 anos, há 200 anos, mas fez algo que até hoje as pessoas pagam por aquilo. Né? Um legado ruim. Que tipo de legado nós vamos deixar? A gente aprende com os girassóis que eles deixam um legado incrível para a próxima geração. Do que depender desse girassol que está em pé hoje, o próximo girassol que virá depois será ainda muito melhor. Do que depender da tua vida que está aqui, a próxima geração será muito melhor. Isto é um legado extraordinário que eu e você deixamos. Olha o que diz a palavra do Senhor, Salmo 90, verso 10. Os anos da nossa vida chegam a 70, a 80, e para os que têm mais vigor. Entretanto, são dias difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida passa depressa. Você vai viver 90 anos, 80 anos, eu quero que você viva 100 anos, passe dos 100, mas eu digo para você,
Mesmo que passe do 100, quando você estiver chegando, você vai falar, a vida passou rápido demais. Então aproveite a tua vida, aproveite o teu dia, aproveite hoje. Hoje é o único hoje que tem, não vai ter outro hoje. Você não vai ter outra oportunidade de hoje. Hoje é dia 8 de julho. Nós não vamos ter outro 8 de julho de 2020. Nós vamos ter 8 de julho de 2021. 8 de julho de 2019, onde que você estava? Passou. Passou. Você perdeu. Aquele dia você perdeu ou você ganhou. Mas passou. Entendeu? Esse dia vai passar, então para que mágoa, para que ressentimento, para que manter essa briga, para que manter essa confusão, para que manter esse distanciamento por confusão, por atrito com as pessoas? Para que perder tempo, gente, com confusão? Nós vivemos numa época em que as pessoas estão muito antagônicas, né? Muito extremistas, polarizadas, as pessoas estão brigando o tempo todo. Eu não caio nessa, não. Volta e meia a pessoa tenta me atacar por causa de uma posição minha, por causa de um pensamento, por ela achar que eu sou desse ou daquele, que eu estou desse lado ou daquele lado. A pessoa às vezes quer brigar, quer argumentar, eu não estou mais perdendo tempo com isso. Eu não quero perder tempo com isso, eu quero viver, eu quero amar as pessoas, eu quero cuidar das pessoas, eu quero estar ao lado de pessoas que eu amo, que me amam, eu quero estar ao lado de pessoas que eu possa contribuir com a vida delas, pessoas que contribuem com a minha vida. Eu não quero mais perder tempo com isso. Às vezes a pessoa vem com coisinhas, sabe, querendo se apegar a coisinhas mínimas, a bobagens. Tem tanta coisa importante para a gente se apegar. Às vezes a gente fica se apegando a essas coisas dentro de casa, arrumando enguiço por causa de um quadro que é colocado, por causa de um copo que é deixado em cima da mesa. A gente fica arrumando enguiço por causa de um jeito que se arruma a cama, certo? Por causa de detalhes, bobagens da vida, que lá na frente nós vamos falar como a gente foi bobo, como a gente perdeu tempo, como a gente perdeu semanas, como a gente jogou anos fora por conta de ficar correndo atrás de vento. Tanta gente correndo atrás de coisas, esquecendo do mais importante que é viver. Correndo atrás de coisas, correndo atrás de vento, correndo atrás de nada. Certo? Que é mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, achando que sabe mais coisa, mais isso, mais fama, mais poder, mais beleza. Quantas pessoas não passam 8, 10 horas na academia tentando ficar melhor, tentando ficar mais bombado, tentando ficar mais bonito, tentando ficar mais isso, mais aquilo. Gente, tudo isso vai acabar. Eu não estou falando que você não tem que se cuidar, porque não se cuidar é tão ruim quanto se cuidar demais. Sabe, os excessos são muito ruins, são muito perigosos, porque eles nos roubam a oportunidade de viver. A vida, ela acontece no equilíbrio do nosso dia. Sabe, quando a gente vai andando, não é nem o pé esquerdo e nem o pé direito. Tem gente que diz, hoje eu acordei com o pé direito. E o esquerdo, onde é que ele estava? Ficou na cama? Né? Onde é que está o pé esquerdo? Eu vou acordar com o pé direito. Não, você tem que acordar com os dois pés, meus irmãos. Eu quero acordar com os dois pés. E eu quero conseguir colocar os dois pés no chão para poder caminhar de modo equilibrado. A minha mão esquerda é tão importante quanto a minha mão direita, certo? Eu faço mais coisas com a mão direita, algumas pessoas fazem mais com a mão esquerda, mas as duas mãos, elas me são extremamente importantes. Cada uma tem a sua função. A mesma coisa acontece com a tua vida, dentro da tua casa, com os relacionamentos, todo mundo é importante. Então não perca mais tempo com bobagens, a gente gasta muito, joga muito a nossa vida fora com coisinha, certo? Então procure orientar a sua vida de modo que, quando você não estiver mais aqui, quem estiver aqui, saiba que você viveu uma vida que valeu a pena. E você não deixou apenas coisas para as pessoas, você não deixou ressentimentos, não deixou mágoas, você não deixou só coisas materiais para as pessoas ficarem brigando e dividindo depois. Você deixou um rastro de amor por onde você passou. Sabe, tenha esse propósito na tua vida. Nós não sabemos, de repente hoje a gente está aqui, amanhã a gente está cada um morando num lugar. Hoje eu estou aqui em Cambé, de repente amanhã eu estou em outra cidade. Né? Você está aqui, de repente amanhã você está em outro lugar. As pessoas que estão dentro da tua casa, hoje estão dentro da tua casa, amanhã você não sabe. Então aproveite a tua vida, gente. Vamos aproveitar. Aproveitar a nossa vida, aproveitar, certo, a oportunidade que nós temos de viver e viver bem hoje. Hoje é o dia. Esse é o momento. Esse é o momento. Como diz, né, aquele filme, né? Aproveite o dia. Aproveite o dia. Aproveite o dia. Para deixar um legado eterno na vida de todas as pessoas que passarem pela tua vida. Faça como Paulo, e eu quero terminar com esse texto. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou coisa bonita, né? Você
Combater o bom combate. Você lutar as lutas que valem a pena da vida. Porque tem lutas que não valem a pena. E você fica se degradando, e socando, esmurrando, e batendo, e levando, e bate, levanta, e bate, levanta. Uma bobagem. Essa luta não vale a pena. Pare para pensar se essas lutas que você tem lutado nos últimos dias, elas de fato valem a pena. Ou se são lutas bobas, lutas tolas, lutas que o diabo permite estar diante de você para você perder o foco, para você perder o rumo, para você perder a iluminação da tua vida, o caminho da tua vida. Presta atenção. Se o inimigo não está roubando o teu tempo com lutas bobas, você se degradando com bobagens e esquecendo aquilo que é essencial. Paulo diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu terminei a corrida. Paulo não deixou pela metade. Paulo não foi se envolvendo em coisas demais a ponto de deixar a sua vida pela metade, de ficar pelo meio do caminho. Ele foi até o fim, ele completou. Ele completou. Complete, complete. Você deixa um legado para a próxima geração quando você completa. Quando você termina aquilo que você começou. Quando você é firme. Se você caiu, não tem problema. Faz parte da nossa vida. Não tem problema. Não tem problema. Você vai encontrar um legalista aqui e ali que não vai te perdoar, que não vai não sei o quê, que diz que você... vai encontrar, esse tipo de gente você vai encontrar. Mas se você deseja hoje, você pode se levantar e mudar a tua vida. Você vai encontrar pessoas maravilhosas que vão te ajudar. Pessoas maravilhosas que vão te perdoar, pessoas maravilhosas que vão te auxiliar para que você retome a tua vida e para que você complete a tua carreira se tornando gente maravilhosa. E ele termina dizendo, guardei a fé. Gente, que coisa linda quando alguém guarda a fé. Quando você encontra uma pessoa de idade que passou por tantas coisas e guardou a fé. Porque tem muita gente que acha que ter fé é tudo dar certo na vida. Não tem? Tem gente que é assim, não tem? Ele acha que dá... o que é ter fé? Ter fé é dar tudo certo na vida. Ter fé é as coisas acontecer tudo como eu quero. Eu acredito, vai acontecer e acontece. Eu creio nisso, vai acontecer e acontece. Tem gente que acha que fé é isso. O que é fé? Fé é assim, eu acredito e as coisas dão certo. Não. Fé é você continuar firme quando as coisas dão errado. Fé é você ficar firmado em Deus quando você é jogado dentro de uma arena para os leões comer. Fé é você ficar firme em Deus quando uma tempestade vem à sua vida, quando você passa por uma perda e você permanece firme em Deus. Isso é que é fé. Um homem de fé, uma mulher de fé, não é aquela pessoa que você encontra com os braços cheios de coisa, dizendo, olha, tudo isso aqui eu ganhei por causa da minha fé. Uma pessoa de fé é uma pessoa que você encontra atravessando os desertos, as lutas, os vales, as circunstâncias desagradáveis, e uma pessoa que permanece firme em Deus, uma pessoa que permanece agradável a Deus, que não descarrega nos outros o seu sofrimento da sua vida, que não quer que os outros sofram porque ela sofre, que não quer apertar os outros por causa das coisas que não deram certo na sua vida, mas uma pessoa que mantém-se em paz e que gera esperança no coração de todos. Isto é uma pessoa de fé. É uma pessoa que, mesmo passando pela dificuldade, pela luta, pela privação, mesmo sentindo dor, mesmo passando por perdas, quando você encontra aquela pessoa e você conversa com ela, você sai maior daquilo. Você sai mais próximo de Deus. Eu encontro pessoas assim, eu faço visita, às vezes algumas senhorinhas, né, alguns senhorizinhos, algumas pessoas com mais idade. Eu procuro, converso com essas pessoas e eu fico maravilhado, maravilhado. São pessoas que iluminam o meu coração, iluminam a minha alma, porque são pessoas que trazem fé na simplicidade da vida e que me ensinam sobre aquilo que é viver. Eu quero, nessa manhã, deixar essa palavra para você e abençoar a tua vida e o teu coração com esta palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento, por esse dia tão abençoado. Esse dia, Deus, tão cheio da tua graça, Pai, essa palavra que o Senhor falou tanto e ministrou tanto no nosso coração. Sou muito grato ao Senhor, Deus, pela vida que recebi do Senhor, pela vida que recebemos do Senhor, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu, pelo lugar onde o Senhor nos plantou, Pai. É possível, Pai, dar frutos neste lugar onde nós estamos, porque nós temos esta mesma capacidade que os girassóis têm. Nós queremos, Senhor Deus, dar bons frutos, Pai. Frutos, Senhor Deus, para a vida eterna. Nós queremos, Senhor Deus, adquirir essa habilidade cada dia, Pai, de nos adaptarmos, Pai, às realidades, ao lugar onde nós estamos. Nós queremos, Senhor Deus, assim como o girassol, buscar a luz, Pai, e orientar a nossa vida a partir da luz.
não nos orientarmos, Senhor Deus, a partir das trevas, mas a partir da luz, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, também deixar, Senhor Deus, um legado, Pai, para as próximas gerações. Construir uma vida, Deus, que valeu a pena. Que lá na frente, Pai, alguém olhe para a nossa história e diga: este viveu uma vida que valeu a pena. Esta viveu uma vida que valeu a pena. Deixar, Senhor Deus, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso amor. Deixar de Deus por onde nós passamos, Pai. Oh Deus, coisa preciosa é quando nós deixamos do Senhor por todo lugar onde nós passamos. Eu peço que o Senhor abençoe e que o Senhor oriente o caminho de cada pessoa que está aqui, Deus. Que o Senhor, Pai, esteja guiando os passos, Deus. Administrando, Senhor Deus, a vida e abençoando, Senhor Deus, o caminhar de cada um, Pai. Abençoe, Deus, nesse dia, abençoe a vida de cada um. Que cada um aqui, Pai, seja como um girassol, Pai. Sempre orientado pela Tua presença. Sempre aprendendo com o Senhor. Sempre crescendo na Tua graça. Que nós sejamos curados e que a Tua luz brilhe forte, Deus. Preparando o nosso coração e a nossa vida, Deus, para vivermos uma vida abençoada e abençoadora. Cuida, Deus, dos passos de cada um, Pai. Orienta, Deus, o caminhar de cada pessoa que está aqui, Deus. Ninguém está aqui por acaso nessa manhã. Ninguém está orando comigo por acaso. Nós estamos buscando juntos a Tua presença, porque há algo poderoso que o Teu Espírito Santo quer fazer em cada um de nós. Abençoe, cuida, colocamos diante do Senhor a nossa vida. Deus, faz, Senhor Deus, fluir o Teu Espírito Santo, o Teu amor e o Teu poder nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Cuida, Senhor Deus, de cada um que está aqui, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e com o Teu poder nesse dia. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Eu oro por cada família que está aqui representada. Eu oro pela vida de cada um aqui, Pai, com todos os desafios, com todos os motivos de oração que tem para esse dia. Coloco diante do Senhor todos os motivos de oração que foram apresentados aqui também. E já te agradeço, Deus, pelos Teus milagres nesse dia, pelo Teu cuidado sobre a vida de todos nós nesse dia. Abençoa, cuida e orienta a vida de cada um, debaixo do Teu poder e do Teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, na tua família e na tua casa, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.